só que dessa vez é aquele episódio que a gente gosta, né? Aquela conversa solta, uns convidados aqui que estão prometendo entregar aquele papo maravilhoso. Temos aqui, eu vou apresentar a vocês no genérico e depois vocês se apresentam, tá bom? Um por um. Vocês são parte da equipe responsável por atender aquela pessoa que está interessada em contratar uma proteção veicular, certo? Certo. Quero fazer uma pergunta bem sincera para vocês. E nisso aí, vocês trabalham? Ai, Não, Gilene. gente, tô brincando. Lógico que eu sei que vocês trabalham, até porque a proteção veicular hoje, graças a Deus, se tornou uma necessidade, né? As pessoas entenderam que ter o carro e transitar gera muitos riscos. Sim, sim. Então Exatamente. precisa ter um amparo aí para na hora que acontecer. Carol, você é global. Isso é Com o seu. certeza. A Carol, pessoal, nada mais, nada menos. Procura lá no Globoplay, né? Um Isso, episódio. galera. Adriano Regis. Exatamente. Eu acho que depois a gente vai soltar aqui um link, porque as pessoas podem ficar curiosas. Quem quiser pode me acompanhar, gente, nas redes sociais. Ó, Carol, aqui para colocar aqui a bio, colocar aqui algo relacionado ao Instagram, a gente tá cobrando, tá? Não, pode colocar lá que depois a gente conversa. Depois a gente acerta, né? Carol, aproveita e se apresenta pro pessoal. Meu nome é Carolina Carvalho, estou na empresa tem 1 ano e 2 meses, né? Faço parte do time comercial, né? O time de credenciamento de novos associados, também consigo aí fazer... E você já estava nesse segmento já antes de começar? Ou... Não, eu vim do segmento totalmente diferente, né? Eu sou formada em pedagogia, Olha. e vim de um segmento totalmente diferente, trabalhava com criança, com adolescente, né? Eu resolvi me dar uma oportunidade de um novo crescimento, de um novo mercado de trabalho. E tô gostando, né? Tem 1 ano que eu tô aqui e já tá perto de tirar minhas férias, galera. Eita! Então vamos aproveitar, né? Ó, eita, peraí, ainda, mensagem aqui, ó, que nesse mês eu tenho um contato com supervisores, não sei se vocês sabem, tá? Coordenação, eu sou assim, ó. Recebi uma mensagem aqui que algumas férias foram remanejadas. Não, já tá assinado. Não mexe não, não mexe não. Eita, ó, Júnior Tosta, assinar não garante nada. Talvez uma data misteriosa, né? Vamos, quem sabe, né? Né? Vamos esperar aí. Carol, e eu acho assim que a pedagogia, eu tô aqui viajando. Me fala, ela te ajudou nesse processo de atendimento do associado, de explicar? Porque às vezes a pessoa não entende nada, sabe? Sabe que precisa de uma proteção, mas não tem um conhecimento, precisa de uma didática ali, né? Sim, Pra com poder certeza. explicar um jeito. Poxa, não entendeu dessa maneira, eu vou explicar. Explicar de outra, né? Vamos supor, de uma maneira pedagógica, né? Que o cliente vai entender, né? Que com clareza, e é isso. Eu acredito que a pedagogia tem muito a ver aí, viu? Com certeza. Tá fora da área, mas de repente... Trabalha aí mesmo com o ser humano, né? Exatamente. E você, Vitor? Nos conta quem é você, tá há quanto tempo? Eu sou o Victor, faço parte do time comercial. Estou aí há 3 meses, né, da empresa. E eu vim de um ramo um pouco meio que diferente. Qual Na era? verdade, eu trabalhava como corretor de imóveis. E de um certo tempo pra cá, de uns 6 meses mais ou menos, eu fiz uma mudança, né, de viagem, de cidade, na verdade. E eu topei participar de um novo desafio. Eu gosto do novo. E quando surgiu essa oportunidade de trabalhar com proteção veicular, eu falei, é agora. Até É um porque novo acho que você já tinha experiência com atendimento direto, que o corretor de de imóveis, imóveis. Uhum. querendo ou não, é aquele contato Sim, ali, sim, né? direto com o Com a cliente. prestação de serviço, vai contratar, né? Sim, sim. E antes eu trabalhava com o sonho do cliente. Hoje eu protejo o sonho do cliente, que também é o seu veículo, né? Então tem uma grande... Acho que liga uma coisa à Trouxe uma outra. experiência que hoje você tá 3 meses, né? 3 Então meses você na tá empresa. adquirindo uma nova experiência que Sim, vai sim. se somar com o que É um você novo, já um tinha, novo né? desafio, mas também quando a gente encontra aquela equipe
acolhedora do comercial Ajuda. ajuda bastante. Gente, esse pessoal aqui, de vez em quando eu dou uma passada lá, sabe? É umas histórias. Gente, aproveitando, vamos falar mal do Júnior? O Sim. Júnior não tá Sim, aqui, vamos. sabe? Não dá liberdade. Começa, Júnior, vamos cortar. Olha. Júnior, eu te espero pro próximo episódio. Não, de maneira alguma vou falar de você aqui, não. Jamais. Jamais, jamais. E você, tão linda, Ai, se apresenta pra obrigada. gente. Bom, eu sou a Daiane, né? Eu tenho 7 meses na empresa, vou fazer 8 agora, no próximo mês. Assim, eu vim de um ramo totalmente diferente também, mas eu trabalhava... Todo mundo experienciando aí um novo segmento, né? Mas assim, é vendas também. então. Sempre trabalhei com a área de vendas, né? Mas era vendas totalmente diferente do que eu vendo hoje. Hoje, Pode né, falar o que eu era. vendo a proteção, né, de Uhum. veículos, casa, tudo que se envolve aí proteção, eu tô vendendo. Lá eu vendia sapatos, que era na loja que eu Era, trabalhava, era né? pra mulheres? Unissex. É, Era pra porque, todo tipo. Gente, mulher é uma complicação pra comprar um sapato, né? Sim, meu Deus do céu. Você tem que trazer 10 pares para escolher um. Então, assim, mulher é bem complicada, né? Bem indecisa. E é engraçado, tipo assim, poxa, Gilene, eu tinha uma experiência em sapatos, né? Gente, atendimento ao cliente, independente do que você Sim, estava sim. vendendo anteriormente, Sim. o que conta é como você lida com esse processo da venda, do que ele quer, do que ele precisa, do Sim. sapato que precisava, né? E, assim, a gente escolhia ali, né, um sapato pro o cliente gostava e experimentava e tinha aquela levava para escolha que você casa. falava assim, meu Deus, que sapato feio, por que que comprou? Sim, eu no lugar dela não compraria, né? Mas, assim, se escolheu, a Aí gente fala a fala que tá verdade. bonito. Fala a verdade pra nós. Nessa hora você falava, ah, tá lindo. Sim, com certeza, né? Gente, ainda bem que aqui é proteção veicular. O assunto é Sim. sério, Com né? certeza. Não dá pra não, vou falar assim discretamente, influenciar no processo da contratação, não é? Sim. Porque às vezes a pessoa considera, não, né? Eu quero o plano de proteção mais barato. Mas, cara, às vezes o mais barato não é o que vai te atender. Já aconteceu isso com algum de vocês? Com certeza. Já chegou, Carol, a influenciar diretamente porque você viu que aquela escolha lá na frente não atenderia o que ele estava ou ela estava te contando que é a vida? Eu, às vezes, assim, com meus clientes, né? Quando o cliente fala que ele, por exemplo, cliente que trabalha com Uber, Uhum. né? Então a gente sempre tenta reverter para o melhor, para ele ali, né? O que vai atender ele melhor e o que vai atender as necessidades dele no momento, entendeu? Eu sempre tento passar o melhor para o cliente, entendeu? Mesmo que a gente tem outros planos, sim, mas eu quero passar sempre o plano melhor para ele, que vai atender ele sempre na hora que ele precisar. Até porque depois, para a pessoa não ficar frustrada, né? Sim, com Poxa, certeza. esperei o melhor, né? O melhor plano, a melhor prestação de serviço e no momento que eu precisei, eu não tinha guincho Com suficiente. certeza. Sim. Isso é até um ponto que a gente, do comercial, a gente procura entender o que o cliente precisa, né? Uhum. Conversa qual que é a utilização do veículo, já para a gente poder direcionar naquele plano ideal para ele. Né? Então a gente coloca a assistência que ele precisa, se viaja muito, se não viaja, se é só dentro da cidade mesmo. Uhum. Então tem essa diferença bacana. E eu acho interessante, até fazendo uma pontuação, nós vamos falar bastante aqui o termo cliente, porque é aquele que procura a contratação, é aquele que quer saber como funciona, né? Então, nesse processo aí, até se tornar um associado, né? Se efetivar como associado, nós tratamos, né, ele como um cliente, Uhum. independente se ele vai contratar ou não, é um cliente, como todo cliente precisa ser bem atendido, Sim. né? Com certeza. Então, até ele se transformar em um associado, esse cliente, eu tenho certeza que, pelo que eu conheço hoje do processo de vocês, né, de equipe, de comunicação, até ele se tornar um associado, durante o tempo que ele ainda é um cliente em busca de informações, eu sei que ele é muito bem atendido. Com certeza. Com certeza. Daiane, hoje você atende mais a mulher procurando uma proteção ou o homem ainda é predominante nesse cenário? O homem ainda é predominante nesse cenário. Porque o homem, ele é o que mais procura. A procura do homem é bem mais avançada, né? Uhum. A mulher, muitas das vezes, a mulher
procura também, Uhum. mas quando o homem se impõe ali. Porque muitas das vezes a gente recebe várias indicações, né? Dos próprios maridos indicando as suas Ah, é esposas. verdade. Às vezes o veículo é até da esposa, né? Mas não sei se talvez por uma questão de tempo ou por ele considerar que, né, ele toma a frente das Sim. questões da casa, né? Então pode ser isso mesmo. Tem uma mulher ali por trás, mas Sim, quem mas tá sempre falando é o marido. é o marido. O marido sempre tá na frente. Hoje, nos seus atendimentos, você percebe que as pessoas estão sabendo mais o que é uma proteção ou ainda tem aquele momento de ter que explicar como funciona, que é diferente de um seguro? Ainda tem isso? Tem muita. Os associados, quando eles entram em contato com a gente, e os que não são também, Uhum. tá? Eles ainda têm essa dificuldade de entender a diferença entre Uhum. o seguro e a proteção veicular. Até porque acho que vamos nos colocar um pouquinho no lugar deles, né? É, o seguro, essa palavra, né? Ele chegou primeiro no mercado. Então, Sim. primeiro as pessoas conheceram aquele tipo de serviço usando o termo seguro, né? Sim. Então, hoje é um exercício, né? Eu vejo assim, para as pessoas entenderem que é diferente, é um exercício, embora ambos estejam ali para atender no final, né? O final é reparar o veículo, ressarcir o veículo, né? Então, no final, ambas estão ali entregando, né? Uhum. Mas os termos são um pouco diferentes, Sim. né? A maneira de trabalhar é um pouco Sim, diferente. sim. Algumas maneiras de prestação de serviço também podem ser diferentes, né? Hoje, você falou que atende mais homens, né? Sim. Você conseguiria lembrar qual é a idade que mais procura? Olha, os meus atendimentos, a idade que mais procura são homens entre 30 até os seus 50 anos, que é o grupo que eu mais atendo. Mas também tem aqueles mais jovens, né, que jovens, né, conseguiram primeiro seu primeiro veículo. veículo. Então, ali ele tá querendo proteger o primeiro veículo, aquele cuidado, né? Aham. Sempre de primeira, igual mãe de primeira viagem, né? Sempre quer proteger o filho lá. Então, assim, eles também procuram bastante o primeiro veículo. Aí, assim, o grupo mais que eu atendo é de homens, né? Homens e mulheres. Que é mais homem, mas é entre 30 até os seus 50 anos, são o grupo que mais procura para fazer a proteção. E 30 é uma idade assim que o homem está muito naquela fase da conquista, né? Sim. Você falou que, graças a Deus, tem crescido a população jovem adquirindo aí Sim. um carro. Não é ainda, né, aquele despontamento, Muito forte. né? Uhum. Mas eu concordo com você e eu acho que é isso mesmo, sabe? Da volta dos 30 ali, o homem já tem ali o carro, né, para dar o seu rolezinho, troca carro com mais facilidade Sim. também, né? Troca. Porque ele tem aquela experiência com aquele carro e ele já está ali numa fase da vida que, em alguns momentos, já tem um certo, né, conforto financeiro, então possibilita ele a trocar muito o carro, né? Sim, sim. Carol, na sua rotina lá de atendimento, né? Quando você atende, geralmente essas pessoas, veja se você se recorda, essas pessoas nunca tiveram serviço de proteção ou elas estão vindo do seguro, estão vindo de outra associação? Depende, né? Às vezes a gente tem. São assim, eu acho que meio termo, né? Tem cliente que tá vindo de outra associação, que não tá satisfeita, né? E chega aqui pra gente e conta as histórias dele. O que ele passou o lá. que ele passou lá, só que a gente não vai falar mal de lá, né? A gente quer saber da nossa aqui. Como não? É que Né? é pra falar mal, Né? vocês entenderam, não? A gente vai falar bem da nossa, né? Do que é nosso trabalho, Sim. do que a nossa passa pro cliente, entendeu? E então é meio termo. Sabe o que eu acho engraçado, assim, na equipe? Eu conheço a equipe de vocês, né? Passo lá para escutar umas fofocas que acontecem aí, né? Olha Júnior! Eu percebo uma diversidade enorme em vocês. Eu vejo aquela pessoa que consegue dar um atendimento mais centrado, Sim. pautado. Eu sou muito tímida, né? Então, Não, então é eu outra parada sou um também. pouco tímida. Joga as imagens na tela. Joga as provas. Corta. Até porque teve uma festa que aconteceu aí. Vamos mudar de assunto. Tudo bom. Movimento Mais Brasil, 10 anos. Quero mudar de assunto, galera. Só coisas boas. A gente não muda de assunto, Carol. A gente só segue. Vitor, percebe isso também, que os seus pares, você lá, é só você daquela maneira
e que todos os outros são diferentes, cada um com um tipo de atendimento? Eu acredito que cada um tem aquela forma de lidar, né, com o associado. E realmente tem algumas diferenças de um atendimento meu para o atendimento da Carol, da Daiane. Então, acaba que no final é aquela junção. Um aprendendo com o outro também. Por exemplo, estou com alguma dúvida, chama ali a Carol, chama a Daiane. E acaba a gente se ajudando, juntando os atendimentos e formando um só. E conseguindo aí, tá fazendo a Agora, me proteção do conta aqui, associado. a gente vai cortar os outros microfones. Já pegaram um cliente seu, alguém que você estava tentando fechar ali? Não, conta aqui pra Conta. nós. Já. Mas ali tem aquela. Mas a gente observa bem a questão dos atendimentos, tem aquela parceria. É muito raro isso acontecer, mas acontece. Eu acho que é normal de equipe também. Eu sei, assim, que pode ser comum, agora falar assim, clientes no geral, né? Às vezes, até eu mesmo, né? Às vezes eu tô procurando ali um tipo de serviço ou um produto, sou atendida por uma determinada pessoa e eu não me conecto com ela. Até quero o produto, mas eu não me conecto com a pessoa, né? E ter uma equipe tão diversificada, com jeitos diferentes, vozes diferentes, Abordagem diferente, jeitos né? diferentes, isso traz uma possibilidade maior para o associado pensar. Com a Carol, eu consigo me conectar e conversar com ela. Eu entendo ela e ela me entende, Sim. né? Então, essa equipe tão diversificada, eu acho isso maravilhoso, gente. Eu acho que é um ponto forte hoje do Movimento Mais Brasil, ter pessoas de diferentes tipos na linha de frente do associado. Tem associados, Daiane, você falou que atende dos 30 aos 50. 50 anos, eu acho que ele precisa de uma atenção mais... Mais dobrada, né? Primeiro porque é uma idade que exige muita confiança, né, gente? Quem conhece as pessoas dos 50 a mais, é uma idade que eles são desconfiados, eles gostam de saber da seriedade. Não que os jovens não sejam, né? Apesar que os jovens... Gente, eu tenho sobrinhas em casa, adolescentes, você não pode ver uma coisa na internet que já tá lá... Clica no link. Tá? Então, assim, não trabalha muito aquela gestão da confiança no que está contratando, que é diferente de um associado de 50 anos. Já demorou, assim, quanto tempo numa contratação, porque você sentiu que você precisava quebrar uma resistência ali de confiança? Assim, a contratação que eu consegui fechar, que Que mais demorou demorou? mais tempo, foi de um associado, que foi de um caminhão. Caminhão? Então, assim, como já é mais caminhão, um veículo bem mais caro, um veículo pesado, né? Sim. Então, requer aí uma seriedade, né? Ele quer saber de todos os benefícios, ele quer saber quando ele vai ser ressarcido, ele quer saber de tudo. Detalhes por detalhes. Então, assim, o que demorou mais tempo, assim, foi 2 dias para mim conseguir ali fechar com ele. Isso porque ele precisava entender que Entender funcionaria detalhes por para detalhes, ele, né? sim. Agora, se você me trouxe uma informação que eu acho que eu não me atentei, e se eu não me engano, não perguntei para o próprio presidente do Movimento Mais Brasil. Se eu perguntei, eu não me recordo, mas vamos recordar aqui agora. Fecha-se contratação para filiação de caminhões? Vocês estão fechando? Sim. Fecha, sim. Fechamos, sim. Então, se não tem na movimento, né? A gente vai procurar na seguradora, mas a gente quer fechar. Quer Tem atender? sim, Como isso. que fala com a pessoa que é caminhoneiro? Porque tá mundo afora, né? Sim, mas a gente consegue ali ter um contato com ele. Ele arruma um tempinho Na para hora fazer a que para num vistoria. posto, tá Sim. mandando mensagem, né? Às vezes eles falam, tô dirigindo, daqui a pouco eu mando mensagem, mas tem uns ainda que tá lá na estrada ainda e consegue responder, porque a gente manda muito áudio, né? Então eles acham que eles escutam o áudio da gente lá e eles mesmos mandam áudio, tô dirigindo, mas pode ir falando. Abandonar esse processo jamais, Jamais, né? jamais, Tem que jamais. deixar. Gente, hoje a vida tá tão corrida e eu tenho certeza que vocês sentem isso no atendimento. Tem pessoas que respondem pontualmente, né? Tá ali focada, perguntando quanto que é isso, e o guincho, o carro reserva. Mas tem pessoas que estão ocupadas. A pessoa tá lá na vida dela agora cuidando dos afazeres, Sim. né? E ter esse tempo para deixar a pessoa pensar, decidir, verificar se é o melhor para ela mesma, é importante hoje. Tem que trabalhar agilidade de atendimento, mas ao mesmo tempo entender
que hoje os clientes que estão lá fora, o consumidor tem hora que ele precisa do tempo dele, né? Com certeza. E não abandonar vai deixar ele, assim, até mais impressionado, tipo, poderia não me responder mais, já que eu não dei atenção, mas não, tá aqui me esperando. Às vezes a gente manda cotação para eles lá, aí eles demoram. Eu mesmo não abandono meus clientes, né? Então, a gente manda a cotação para eles demoram, eu deixo ele pensar pelo menos ali um dia, ou no finalzinho da tarde eu já mando, Isso. agora já é 6 horas, eu não vou conseguir te responder agora, mas dá uma analisada na proposta, amanhã quando eu chegar a gente conversa, o que eu faço, a primeira coisa é mandar mensagem, vocês não escondem de mim não, que eu vou... E A pessoa tá lá Costuma tomando sempre- café, a Carol brota lá. E nós costumamos sempre manter o relacionamento do associado. Sim. Mesmo não fechando a proteção, Uhum. a gente continua com aquele relacionamento, né? Pra lá na frente ele conseguir voltar e realizar a proteção Porque do às veículo. vezes aquele modelo naquele momento, gente, e tá tudo certo, Sim. não atendeu a necessidade que Sim. ele tem lá, que às vezes pode até nem ter compartilhado, né? Mas lá na frente ele conhece alguém, Indica. indica, porque Sim. ele já conheceu como é que é o processo, como é a comunicação aconteceu com comigo vocês. Já? Eu Não acho- fechou com a pessoa, mas fechou Já com a aconteceu indicação. dele não fechar comigo, Uhum. mas ele gosta. Eu tenho áudio deles lá, que ele gostou muito do meu atendimento Uhum. e já me indicou clientes. Olha aí, gente. E isso acontece frequentemente. Hoje vocês atendem mais na rotina? Mensagem, WhatsApp, ligação? Qual é o principal meio de contato com quem está interessado? No meu caso, eu atendo mais por ligação. Ligação. Porque eu sou da área de relacionamento, né? Uhum. Então, assim, eu tenho que manter um relacionamento constante ali com o cliente. E falar é outra coisa, né, Daiane? Tudo bem mandar mensagem, agiliza, né, gente? Uhum. Mas numa hora de uma decisão, falar, A ligação ouvir é uma mais- voz, um tom, é outra Sim. coisa, né? Muitas das vezes eles falam assim, você poderia me ligar pra gente conversar? E a gente vai, fala, não, vou te ligar agora, a gente liga e acaba que na ligação ali a gente passa mais confiança ainda pro associado. Sabia que eu já me vi em situações, gente, que eu não estava com dificuldade de entender a mensagem. Eu estava com dificuldade de transmitir o que eu queria falar. Aí eu vi a necessidade, porque na minha cabeça eu não vou conseguir escrever isso, mas falar eu consigo. Mas tem clientes que gostam que liga, tem clientes que gostam que só escreve, tem clientes que gostam que só manda manda áudio. Jovens, então, é só... Só falar, Celular. Só o WhatsApp. só falar. Vocês ouvem áudio também, né? Vocês já Sim, falaram sim, isso sim. aqui, né? Para poder agilizar mais o processo. Hoje, dentro de um plano assim, ideal de uma pessoa que está decidida a fazer uma contratação. Ela está decidida. Quanto tempo vocês conseguem entregar a filiação? Em quanto tempo é gerado uma cotação? Em quanto tempo é gerado uma vistoria? Para simplificar para vocês, é possível tudo isso no mesmo dia? Sim. Sim. Hoje mesmo pela manhã, eu fechei uma em menos de 1 hora. Menos de 1 hora? Ele fez as fotos, a vistoria aprovou, né? Então foi tudo ali em menos de 1 hora. A vistoria hoje ela é automatizada? A própria pessoa faz no celular dela ou precisa de alguém que vá? Como que tá o processo? Ele mesmo pode fazer, né? Pelo link que a gente manda ali pelo aplicativo para ele. Ele entra no aplicativo, faz as Vai fotos, até é o muito rápido. veículo. 15 minutinhos aí, não tem erro, né? A gente acompanha na ligação. Gente, a pessoa que tá decidida é um sonho, Se ele né? quiser vir E o aplicativo ele é bem didático. Didático. Ele mesmo vai te instruir a posição ali de cada foto, mostra o exemplo, o modelo. Uhum. Em 15 minutos já finaliza a vistoria. Se quiser vir até a associação também, a gente está sempre à Atende, disposição. né? Para atender. Já leva um brinde, né? Com Tem certeza. brinde? Temos Tem. brinde. Já leva um brinde. Amanhã tem 10 pessoas lá na porta lá. Cadê meus brindes? Temos E brinde. pode Chama me a procurar, Carol. viu? Vem na associação, me procura que eu faço a sua proteção. Tem Um brinde, brinde. Exatamente, estou aqui à disposição. Carolina Carvalho, vamos tomar um Gente, Tudo café, bom, Carol? Gente, eu também vou vender meu peixe, tá? Olha, Daiane, Pode vir dá uma aqui, segurada. tá? Fechando comigo. Amanhã vocês têm um brinde. Exatamente. Comigo tem 2. Ó, no final. Eu dou Carol. 3 brindes, tá? Eita, tá É melhorando. pode vir e tomar um café também ainda, um Eita, aí cappuccino. Perdeu. Vai ter o brinde e o café? Tem um Amanhã eu vou trazer um pão de queijo, umas pamonhas. Não, então faz o seguinte, você pode vir fazer comigo, tá bom? Que eu vou te dar o melhor brinde que a gente tem aqui na associação, tá bom? E ainda vou deixar você pagar dia 15 do próximo mês, tá bom? Sim, foi uma Alô, vontade. Júnior, tá podendo fazer isso? Júnior, pula pra frente.
Gente, o tal do vendedor é fogo, né? A gente fala assim, vendedor para generalizar, mas a pessoa que está na frente do atendimento de qualquer contratação de serviço ou produto é fogo, né? Eu acho assim, acho não, tenho certeza, é a área da comunicação. Quem Sim. não se comunica não vende, né? Vocês já chegaram assim, no momento de perceber que hoje, vou falar assim do geralzão, tá? De mercado, sabe? Hoje as pessoas estão sentindo falta de um atendimento mais próximo, Uma Com presencial. certeza. porque tá tudo muito automatizado, né? E tem que ter também, gente. A gente tá aí numa geração, numa galera nova. Eu não participo dessa conversa. A gente tem uma geração de uma galera aí nova que a vistoria, por exemplo, é tudo pelo celular, gente. É tudo ali automatizado. Eles não param. E mesmo se estiverem parados, vou voltar no exemplo das minhas sobrinhas, não quer falar com ninguém, não. Não quer falar com ninguém, exatamente. Fica olhando o celular chamando. Terminou de chamar? Vou mandar uma mensagem. O que Vai. você quer? Então, assim, tem que ter essa parte automatizada. Ela é real, ela existe. E eu vou te falar uma coisa: tem muitos senhores e senhoras aí dos 50 a mais, assim, ativo, Sim, tem sim. bem assim, celularzinho ali, ó, funcionando no 12, né? Então, essa parte automatizada, ela tem que existir, é uma realidade, e eu acredito que no mercado ela vai, assim, dominar daqui a alguns anos, né? As pessoas podem ter um tempo muito corrido ou um cansaço, né? Que parar 2 horas no telefone. Gente, não dá mais. 2 horas no telefone, Inclusive, 30 minutos no telefone. Não. inclusive, hoje mesmo, eu tive um associado que veio até o escritório Uhum, para poder fazer a proteção do veículo. Na verdade, um outro veículo, porque já tem 3 com a gente. E ele falou, Vitor, 3? Aí já merece. 3 Aí é aí. quantos brindes? Sim, Vitor? deu um brinde bom para ele. E a proposta, ó, perfeita. Uhum, E ele chegou aí e falou realmente isso. Ele falou, Vitor, não dou conta do virtual. uhum. Eu gosto de conversar olho a olho, entendo melhor. E você também já ali minha vistoria. Então, para mim, é perfeito vir na Não, e associação. maravilhoso, né? Já fez, já tá. Provavelmente tá rodando aí já protegido, Sim, né? protegido. Então, Veio 9 horas, acho que meio-dia já estava protegido já. Então, essa realidade da automatização não tem como parar, ela só vai avançar, mas essa necessidade aí, que eu vejo, Vitor, como uma necessidade de, às vezes é de agilidade de vida, mas também é uma questão de confiança. Sim, Sabe? Pessoa que chega hoje no movimento, que entra, a porta tá aberta. Eu falei no telefone, foi com o tal do Vitor, eu quero falar com ele, desce o Vitor, Sim. sabe? Eu acho que tudo isso traz um ganho de atendimento para uma área comercial excelente, excelente, sabe? verdade. Deixa a automatização acontecer, atende o público que se identifica com ela, que, né, que gosta, inclusive, dela, mas também atende aí aquela pessoa que fala, não, eu preciso conversar com alguém olhando nos olhos. Exatamente. Talvez é aquela situação que eu falei para vocês, né? Às vezes ele até entende, ele até entendeu o que você estava falando, Uhum. mas para ele preferia chegar aqui e se expressar olhando para você, Sim, né? Olho no olho. Olho no olho ainda é o principal meio de gerar confiança, né? Pode mandar mensagem, pode ligar, mas olhar para a pessoa, saber que aquela pessoa está ali é uma confiança, né? É um trabalho de Diferencial, confiança né? diferenciado, né? E eu acho assim que as pessoas mais velhas, igual você optou, né, pelas suas sobrinhas, elas não querem falar, elas Não. querem ali celular e pronto, vamos falar pelo celular. Uhum. Mas as pessoas mais velhas, inclusive muitos associados meus, Uhum. eles sempre optaram por vir no escritório. Uhum. Daiane, eu quero olhar no olho, eu quero conhecer. E assim, eu acho super legal da parte dele. Porque é muito bom ele vir aqui assinar um contrato Ver que o conosco. escritório está aqui, Sim, existe aqui o ponto conhecer, físico. sim, conhecer o nosso escritório, conhecer os o nosso trabalho, né? Que é um trabalho excelente, tá, gente? Por sinal. Então, assim, eu acho que a pessoa mais velha, ela tá mais apta a isso. Uhum. Conhecer a gente olho no olho, fechar negócio olho no olho. Porque virtual é pros mais novos mesmo, né? Não tem jeito. Olha, mas vou voltar, tem muita terceira idade, muito idoso aí, né? Dando Ativo. Com certeza. ativo lá no Dando aula nos celularzinho, né? novinhos. Quando eles vai fazer as fotos ali, eu já tive um cliente que tinha 78 anos. Eu falei, caracas, ele não vai dar Não dava conta. nada, né?
Quando chegou as fotos, eu falei, caraca, arrebentou. Ficou top demais. Viu? Ó, não existe uma idade que impossibilite nada Sim, mais, sim. sabe? Em questão assim, se a pessoa tem disposição de olhar, de entender e fazer, Sim. gente, tá muito mais disposto que muitos novinhos por aí, Sim, com né? certeza. Muito mais. E no conforto da casa também, né? Você fazendo ali a vistoria no conforto da sua casa, pelo link, saber que já vai estar protegido no conforto da sua casa é maravilhoso. Não, é ótimo. É muito bom. Uma realidade assim que também vem acontecendo bastante, né? É a contratação online. Muitos serviços já estão assim. Só entra lá na página, no aplicativo, né? Faz a contratação, não fala com ninguém, Uhum. anexa lá o que é preciso de documento e tal, finaliza, foi. Ótimo. Tem lá, se ele tem confiança, tem referência que aquele produto, aquela empresa é de confiança, tá tudo certo, né? Mas vai ter gente querendo vir cá te ver. Sim. Com Isso. certeza. Pode vir, tá, pessoal? Vem aqui que precisar fechar proteção comigo. Exatamente. Pode chegar na recepção, a Gabriela vai lá vai estar para atender, né? Quero falar com a Carolina Carvalho e eu vou descer para atender vocês da melhor forma possível e passar a melhor cotação para vocês, hein? Já teve associado, Carol ou Vitor, assim, que... Associado ou associada no cliente que estava lá buscando a proteção, que no final ele simplesmente desistiu e vocês, por algum motivo, ficou frustrado. Assim, poxa, apresentei o melhor plano, as melhores condições. E no final a pessoa não. A gente não acontece foi. isso todo dia, né? É toda hora. Todos os dias. A gente passa a cotação e eles fala para eles analisarem. Uhum. Eles tiram, a gente tira todas as dúvidas dele Sim. e no final eles falam, não vou querer agora. Aí depois de 1, 2 meses volta. Aí volta, né? Eu já reverti uma cliente, na verdade, né, de 2000. Eu comecei a falar com ela assim que eu entrei na empresa e ela Peraí, fechou você tá há quanto tempo? tem um ano. 1 ano. Você ficou quanto tempo com ela ali em espera? Um ano. 1 ano? Pra Aí falar- não abandona mesmo, não. Pra falar com ela, mas sempre mandando ali um bom dia, né? Sempre Aham. mandando boa tarde pra ela. Eu acho que ela pensou assim, essa menina tá pegando demais no meu pé. Vou fechar. E acabou que ela fechou. E hoje eu já mando mensagem de bom dia, eu sempre pergunto como que tá a proteção dela, sempre quando a mensalidade dela, eu sei todas as mensalidades do meu cliente quando vence, hein? Aí eu já falei como é que tá a proteção, né? E mando pra ela sempre o boleto, sempre eu tô ali ativa com eles mesmo. Já aconteceu. Aí eu falo assim, já aconteceu com algum de vocês? De repente aconteceu com todo mundo, né? Já aconteceu com vocês? Fechou hoje e amanhã aconteceu de bater, roubou o carro. Sim. Acontece. É o que mais Acontece. acontece. Gente, Acontece mas muito. foi um sinal E já, de fechar, e já né? aconteceu também de gente que não fechou. E aconteceu. Eu tenho um cliente, Aí, eu tenho um cliente lá que agora ele vai fechar agora no dia 25 um caminhão. Uhum. Ele tinha um outro caminhão, ele ficou enrolando. O que aconteceu? Não fechou a proteção do caminhão. Bateu o caminhão e depois falou pra mim, arrependi de não ter fechado. O caminhão deu perca total, né, no caminhão e agora tá fechando outro caminhão, porque ele viu que Aprendeu de um jeito nada legal, que é né? uma necessidade, né, para ele estar protegendo ali o bem dele que é maior, né, porque ele viaja bastante, então sempre ele tá querendo proteger. As pessoas contam muito com a sorte, achando, tipo assim, Sim. comigo não vai acontecer, né? Aconteceu comigo mês passado. Um cliente meu tem um saveiro e ele trabalha com construção, com obra. E ele segurou um veículo, uma saveira, e ficou faltando uma. Queria segurar as duas. Uhum. E na segunda, acho que demanda questão de tempo, entregou o veículo pro motorista para poder fazer o trabalho. Eu acho que foi colocar o carrinho de mão e bateu no vidro traseiro. E não tava protegido. Ixi. De um dia pro outro, ele falou, não, vou arrumar amanhã, já vou proteger logo. E veio no outro dia, já protegeu logo A imediato. gente não quer que as pessoas tomem a decisão por esses motivos, né? Mas isso é só uma prova que, gente, o risco, ele acontece... O Júnior, se eu não me engano, em uma das falas dele, ele falou assim que muitas vezes a pessoa acha que não precisa de proteção porque o carro está na garagem, Sim. ou só sai da garagem para ir para o trabalho, ou todo lugar que o carro está dentro de um ambiente Protegido. fechado, né? Gente, isso não está impedindo o mal intencionado de pular um Sim. muro, Com certeza. sabe? Uma situação que possa, de repente,
Ontem eu vi no jornal, não me recordo qual, um condomínio aí, né? Os meliantes lá, né? Entraram no espaço, lá no condomínio, com um veículo semelhante a de um morador, com a placa clonada, semelhante ao morador. Nossa. E lá dentro, quando eles entraram lá, gente, aí vocês sabem o que aconteceu. Fizeram reféns. No final, eles, né, foram presos, né? Mas assim, a pessoa, o que eu quero dizer com isso? Acha que só por estar no ambiente fechado, tá lá na garagem da minha casa, não vai acontecer nada. Acontece, gente. Com certeza. Tá no estacionamento ali, fechado. Acontece, até porque alguns estacionamentos, eles não se responsabilizam se alguém bater no seu carro lá dentro, não, tá? Então, assim, acontece. E você, Daiane, já teve esse caso? Sim. Inclusive, semana passada, um associado meu, ele fechou comigo. Tava me enrolando. Eu vou mandar o documento Não vai depois porque acontecer eu trabalho. nada, meu carro tá bem Sim. aqui. Eu trabalho viajando. Então eu falei, tranquilo, meu carro fica em casa. Eu falei, tudo bem. Aí, no dia ele mandou o documento, a gente fez a proteção dele. Tudo certinho ali, em 2 horas já tava protegido. Quando foi no outro dia, Então esse foi o contrário. sim. Ele fez. Ó, gente, olha o Fez. anjo da guarda falando assim: fechou Sim, proteção no faz. moço Ele no me, Brasil. inclusive, ele me chamou de anjo da guarda mesmo, tá, gente? Não tem uma Porque, equipe assim, de venda, são anjos da guarda. Sim, ele falou assim, olha, estou entrando em contato com você para falar que você foi o anjo Olha. que me salvou ontem, por quê? Hum. Fiz a proteção com você do meu veículo. Quando foi ontem, eu bati o veículo. Ele estava viajando. Além de ter E batido... olha só a importância de um processo rápido, né? Sim, Por quê? Vou falar assim, Daiane, eu tenho um conhecimento de proteção veicular, assim, de 10 anos já pra trás aí, gente. muito tempo, hein? E eu vim de um cenário que as pessoas esperavam um consultor ir na casa dele, o consultor marcava o horário de ir lá, chega lá, conversava, mostrava as tabelinhas, assinava lá. Essa realidade que vocês vivem hoje, tudo automatizado, gente. Tudo mais rápido. Era jovem. Na minha época, assinava os papelzinhos, esse papel tinha que ir para o escritório. Proteção, meu filho, no outro dia. Provavelmente, olhe lá se tiver tudo certo. Era tudo manual, no caso? Sim, pegava o papelzinho, chegava de frente com o computador, nome, CPF, e nisso, e se alguém tivesse uma dor de barriga ali, só no outro dia essa proteção. E voltando à história do meu Oi, associado, ele conseguiu aí, o Movimento Mais Brasil ressarciu ele, inclusive teve até terceiros envolvidos. Olha. Então, assim, os dois já foram resolvidos e tá só aguardando o conserto do veículo. E assim, para ele, tudo perfeito. Viva a Inclusive, automatização. Inclusive, já me indicou para 2 pessoas e estou fechando 2 veículos da indicação dele. É interessante, né, gente? Quanto que é bacana quando uma história, uma experiência dá certo, né? Porque aí aquilo gera outras oportunidades com outras pessoas, né? Deu certo o seu atendimento, deu tudo, assim, adequado na maneira que foi atendido ele vai indicar. Sim, Ele com vai certeza. indicar. A gente faz um relacionamento com o cliente para que ele possa nos dar retorno com outros clientes, né? E aí cria aquela rede. Quem tem mais associados aqui na carteira? Não precisa responder. Tudo bom. Tá, não, né? Essa conversa a gente passa. Quem recebe mais aqui? Não precisa responder. Essa não pra falar agora. Quem foi o melhor do não mês? chega até mim. Quem foi o melhor resultado do mês? Não precisa Não precisa contar. responder. Sei que o melhor resultado vocês já estão entregando, que é essa experiência que o cliente, o associado busca hoje, sabe? Atendimento automatizado, rápido, se ele se identifica com isso. Um atendimento presencial, se ele tem essa necessidade, né? Uma espera do melhor momento para ele fechar, né? Eu acho que é até bacana, sabe, gente? Vamos concordar. Vou falar mal agora da classe de vocês. Vendedor chato é ruim demais, gente. Nossa! Ninguém quer ser importunado por alguém que quer te empurrar um serviço, né? Então, acho que ver qual é o melhor meio de comunicação já é um grande ganho para aquela pessoa, né? Ter agilidade. Você fechou em 2 horas?
2 horas. Até 2 horas, tudo ok, E assim né? é porque ele tava viajando, né? Poderia ser Sim, menos. poderia ser menos. Se ele não tivesse viajando, seria aí em meia hora. Já Que a teria. gente faz a proposta, ele analisa, gostou do plano? Não, tá pronto pra fazer a vistoria? Faz a vistoria ali em 15 minutinhos e tá tudo pronto. Foi o meu caso, Gente, meu isso cliente é hoje certo. de manhã. É Muito ótimo É o muito processo. rápido o O processo processo aqui. é muito ágil. E a gente não brinca serviço, tá? Até porque, às vezes a pessoa. É comum, tipo assim, entrou em contato hoje e tá querendo fechar a proteção porque vai viajar amanhã. É Sim. muito comum. Com certeza. É Tem o que mais muito isso. acontece. Ou seja, trafegando aqui, né? Vamos usar como exemplo Goiânia, né? Ele tá saindo, rodando aqui em Goiânia, ele tá tudo certo, não vai acontecer nada. Eita, eu vou em Tocantins. Aí para ele já vê que é uma extensão maior de risco, né? E aí já entra em contato só porque vai viajar. Esses associados aí, esses clientes, quando entram em contato, eles falam assim, olha, eu tô buscando esse serviço só porque eu vou viajar. Ou Eu geralmente- tive um cliente hoje também, que ele falou que já ia aqui viajar, né? Ele mandou mensagem. E aí, tá tudo certo? Eu tô viajando, né? Então, ele já entrou em contato, ele já queria fechar, né? Foi muito rápido, já mandei a proposta para ele. Ele já viu, já mandou os documentos, já fez as fotos e... Gente, tá tudo certo? Mês foi muito rápido mesmo. Foi menos de 15 minutos, né? As fotos dele já estavam todas aprovadas. Meio-dia ele já estava protegido. Então, ele já viajou ali com segurança. E aproveitando, a gente tem seguro viagem, galera. Quem precisar, né? Viajou aí, vamos juntar útil ao agradável. Gente, eu vou abrir aqui um espaço, aqui uma tabelinha. Acho que eu vou arrumar aqui uma tabelinha. Minha caneta já tá aqui, ó. Vou arrumar uma tabelinha, ó. Fez propaganda, X valor. Falou o próprio nome pro associado procurar X valor. Tá falando, tá vendendo outros benefícios que a proteção oferece, X valor. Ó, Júnior, a conta vai ficar enorme. Depois pode colocar na conta do Júnior, né? Júnior, pulo pro próximo episódio. Júnior, eu acho assim, né, que depois disso aqui a gente vai ter que conversar. Porque eu tô aqui, ó, não anotei, mas na minha cabeça tá aqui uma série de propaganda aí que não era para falar isso aqui não, tá? Saindo daqui em direto para RH. Nosso combinado aqui foi trazer essa galera para um papo bom, falar um pouco da rotina de vocês, tá? Fazem parte de um time enorme. Sim. Tem muitas outras pessoas lá. Vou fazer outros convites também para eles virem aqui. Graças a Deus, vocês não têm problemas de timidez. Eu sim. Não, Carol, não vem com essa Eu história, sou não. muito tímida. Quem me vê assim fala, nossa, essa menina é muito descontraída. Não, eu sou muito tímida. Rapaz, Essa conversa não chega até você. Não tá combinando isso aí. menos. Eu tenho certeza que as pessoas vão assistir e vão assim, como assim? Onde que tá essa timidez? Bom, eu quero que vocês comentem aí, galera. Quem me acha tímido ou não, por favor. Comenta aí abaixo depois. Mas é interessante, ô Carol. A gente tá brincando e tal, mas tem gente que acha que só porque a pessoa é da área de vendas, ela sempre tá falando alto e, sabe, sempre muito escancarada. Não, gente, até porque eu vou voltar no que eu falei agora, né? As pessoas se conectam com pessoas. Então, às vezes, esse estilo muito pode não ser o que um associado, né, um cliente de 40, 50 anos se identifica, que é uma pessoa que fala mais pausado, que é uma pessoa que fala mais sim. baixo, né? Com certeza. Então, assim, pode sim, e eu concordo com você, uma pessoa ter sim um perfil comercial, na hora da ação, ter ali uma desenvoltura comercial, mas no seu íntimo ser mais reservada, tá tudo certo. Porque a gente tem aqueles clientes que chegam brincando com a Uhum. gente, tem outros que é mais reservado, mais Sim. sério, né? Aí você faz uma leitura para Sim, entender. então a gente tenta ali falar da melhor forma possível que o cliente quer, né? A gente, igual você falou, a gente fazer a leitura do cliente, Uhum. trabalhar da forma que ele quer. Quer ser atendido, Quer ser né? atendido. Eu acho que no primeiro contato já dá para identificar a maneira de você abordar aquele cliente, você levar aquela proteção. Então dá para. Tem uma Tem isso. fala que eu sou um pouquinho contra ela. Tem uma uma frase, né, que circula que é assim: atenda ou trate o outro como você gostaria de ser tratado. Sim.
Mas às vezes, como eu gostaria de ser tratado, não é o jeito que ele quer ser tratado, entendeu? Então você tem que atender o outro da maneira que ele quer ser tratado, não como eu gostaria de ser tratado. Eu posso ser aquela cliente que entra na loja e não quer acompanhamento. Sim. Me deixa aqui, deixa eu Deixa escolher, sozinha. né? Mas, ao mesmo tempo, quem está me atendendo pode achar que ela gostaria que tivesse um acompanhamento ali, todo mostrando um produto, e esse aqui é bom, esse... Não, o cliente, ele tem que ser tratado como ele quer ser tratado. Não como eu, Girlene, suponho que ele gostaria de ser tratado. Não, gente, é totalmente o Tem que contrário, adaptar né? o cliente, né? O Isso. associado. Então, quando ele fala para você, Daiane, tem como você me ligar? É como ele gostaria Sim. de ser atendido. E é importante essa ação que você tem de ligar. Sim, e lembrando que a gente sempre olha com os olhos do cliente. Então, assim, como ele gostaria de ser tratado, a gente olha exatamente com os olhos dele. E Eu eles dão também sinais, gostaria né? de ser tratado assim. As pessoas dão sinais, Sim, né? sim. Porque muitas vezes você começa uma conversa com a pessoa ali e eu acho que eu já até me vi nessa cena, gente. Em algum momento, não me recordo agora, mas eu já me vi nessa cena. Da pessoa falar assim, eu posso te ligar? Mas naquele momento, eu preferiria seguir por mensagem, porque eu estava em outras demandas, entendeu? E aí eu falei assim, não, no momento eu não posso te atender. Parece que sou ríspido, né? Porque eu não contei por que tava que eu não fazendo. poderia te atender. Aí a pessoa falou, tudo bem, Gi, a gente pode continuar por mensagem ou da maneira que for melhor para você. Simples assim, entendeu? Então ele entendeu aquele sinal, mensagem direta, entendeu? E é importante no processo da venda você entender os sinais de comportamento do seu cliente, porque isso vai contar muito no relacionamento, Sim. né? Se ele é mais da mensagem, se ele é mais da ligação, se ele vai ter dificuldade na vistoria ou não, Se é mais né? por áudio, né? Se O é mais texto. por áudio, saber a rotina dele, ele vai para onde, a necessidade dele vai ser mais guincho, mais carro reserva. Quais são os benefícios, gente? É guincho, carro reserva, reserva. são tantos, vamos tentar lembrar. KM. Danos a terceiro. Dando a Danos terceiro. a terceiro. Morte por invalidez. Invalidez permanente, né? Inclusive tem um episódio que a gente falou sobre isso, que o Movimento Mais Brasil, dentro da prestação de serviço do Movimento Mais Brasil, tem sim produtos, né, que vende seguro, né, Sim. que entra dentro da proteção como um benefício a Sim. mais para o associado. Sim. O presidente do Movimento Mais Brasil, o senhor Alessandro, deixou bem claro que isso acontece porque teria muito mais muito mais benéfico para o grupo de associados ter essa apólice coletiva do que eu sozinha ir lá e tentar fazer entendeu? Então, ficou muito claro isso pra gente em um episódio, porque tinha alguns questionamentos, algumas pessoas não entendiam por quê, que não, mas não é proteção veicular, o que esse seguro tá fazendo no meio aí? Tá? Entra como mais um benefício para o uso do associado, é importante ressaltar nisso, né? Os planos de proteção que vocês conversam ali com os clientes, as pessoas que são interessadas em se tornar associados, são fechados, existe uma personalização, eu quero um pouco mais de guincho, um pouco mais de carro reserva, tem essa possibilidade de flexibilizar? Nós personalizamos os planos, né, de acordo com o que o cliente deseja, né? Que é aquilo que a gente citou no começo, é entender o que o cliente procura. E da maneira que ele for falando do que ele quer para a proteção dele, a gente vai incluindo no plano e faz aquele plano de acordo com o que ele deseja. Tayane? Eu acho que a gente olha a necessidade. Porque tem cliente que a necessidade dele é só um furto e roubo, a necessidade dele é só um danos a terceiro, a necessidade dele... eu quero furto e roubo, colisão, porém, o que mais vai me atender é o KM, porque ele viaja muito. Isso é interessante. Então, assim, a gente personaliza a proposta, né, do jeito que o cliente quer. Aqui a gente pode colocar só o carro reserva se ele quiser. Se ele não quiser o carro reserva, a gente pode Porque tirar. às vezes não precisa ter, porque tem um outro Tem carro, outro veículo e não tem veículo, necessidade. né? E é o que mais, assim, hoje os associados, eles, quando eu vou fechar mesa com eles falam pra mim, olha, Daiane, quando a gente manda a proposta completa, porque o primeiro plano, né, eu mando ali uma proposta apresentar completa. todas as possibilidades que ele vai todos ter. os benefícios que ele tem,
Aí ele fala todas as nossas assistências também, né? Aí ele vai falar, Daiane, olha, o carro reserva eu não tenho necessidade, porque eu já tenho outro veículo. Então, assim, a gente personaliza da maneira que o associado quer. É maravilhoso demais, Sim, né? muito bom. Perfeito. Bem, vamos começar a encerrar, tá bom? Quero só perguntar para você assim, de uma maneira assim, bem assim, genérica, não precisam se aprofundar muito, sabe? Hoje, a proteção veicular em Goiânia, ela está sim sendo buscada, as pessoas estão preocupadas, porque eu falei isso no começo, mas eu quero que vocês me tragam a realidade mesmo, tá? As pessoas realmente estão mais preocupadas em proteger o bem. Essa realidade é sentida por Sim. vocês? Hoje, teve até um episódio que eu citei aqui, acho que se eu não me engano, com os representantes da Inova, que Goiânia, graças a Deus, não tem tanto roubo, furto, Sim. comparado a outras capitais, né? Gente, mas batida de trânsito... Tem muito, Que né? bom. Porque o trânsito de Goiânia fala, hoje não, não mas é brincadeira. Gente, me fala assim, só entre nós quatro aqui, gente, é só entre nós quatro, tá? Põe no mudo, põe no Não, mudo. ninguém se acredita. Desliguei os microfones. Goiano dirige bem ou mal? Eita, que não Tudo fez bom. não comentar. Sim, sabe? Eu Ainda me segurei bem. pra não comentar. Ainda bem que tem proteção, né? Somente isso basta. Galera, foi um papo muito legal, tá? Para trazer um pouquinho ali da dinâmica, da rotina de vocês, do dia a dia. Estão trabalhando sim. Com certeza. Demais, demais. Demais. Estou aqui, galera, das 8 da manhã até as 18 horas. Se precisar, eu fico até às 7 para atender Olha aí, ó, vocês, Júnior. tá? Pronto, Júnior. Mas depois não vai reclamar Pode que eu isso, sou sobrecarregada, não. Foi muito legal ter vocês aqui. Daiane, muito legal ter sua Obrigada. presença. Eu que Obrigado. agradeço. Carol, muito obrigada pela sua Obrigada. presença. Vitor, Muito obrigado. quero falar assim para vocês que é muito visível, tá? Vou voltar novamente a falar isso porque eu acho muito importante ressaltar. É muito visível o quanto o Movimento Mais Brasil traz características diferentes para atender associados que têm necessidades diferentes de atendimento, né? Isso é um ganho maravilhoso. Sim, sim. Você, Carol, ser do jeito que você é, Vitor, ser do jeito que você é, Daiane, ser do jeito que você é, isso conecta com as pessoas. Isso é um ganho para um todo. Para a pessoa que é cliente que vai virar associado, que vai ter o bem protegido, e Deus o livre, né? Se acontecer alguma coisa, no outro dia já está resolvido, Sim. né? Então, assim, é extremamente importante essa personalização, tanto de como vocês são, quanto do atendimento que vocês oferecem, certo? Certo. Muito obrigada! Obrigada Esse a você. foi um papo maravilhoso, mais um episódio gravado aí para vocês. Vou vender o peixe de vocês, não vou cobrar não, vai ser de graça. Tá interessado na proteção veicular? Olha, também, ó. Alô, senhor Alessandro, presidente do Movimento Mais Brasil, olha o jabá aqui acontecendo. Precisou de proteção veicular, tá aí com seu veículo, não fique enrolando não, né, Carol? Com certeza não. Se precisar vir, pode vir, né, Com Vitor? certeza. Pode vir que eu vou te atender. Não fique esperando acontecer não, né, Daiane? Não espere acontecer. Venha antes, tá? Venham até o Movimento Mais Brasil, procurem as equipes, escolha com quem você mais se conecta, escolha a melhor proteção, escolha aquilo que é a sua necessidade, que com certeza você vai ter um plano e um membro da equipe preparado para atender você da maneira que você quer. Com certeza. Com Do seu certeza. jeito, do jeitinho que você é. Pessoal, muito obrigada. Lembrem-se, nos sigam nas redes sociais, curtam esse vídeo, comentem o que vocês acharam, né, Carol? Exatamente, gente. Quem quiser me seguir também pode seguir, tá? Eita! Comentem, sigam, compartilhem. Esse episódio foi feito com todo carinho para vocês. Até a próxima. Fiquem bem. Obrigada.